semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, um nome sobre todo nome. Tudo bem com vocês, crianças? Espero que sim. Ei, Guilherme. Hoje eu tenho um ajudante. Meu ajudante aqui, ó, já era. Então hoje nós vamos falar sobre esse nome, que é sobre todo nome. É o nome de Jesus. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles foram escolhidos. Desde Jacó, foi escolhido para ser o povo de Deus, para louvar a Deus. Mas o povo de Deus, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Eles faziam coisas erradas, que entristeciam o coração de Deus. E quando o povo de Deus estava fazendo essas coisas, Deus levantava profetas para mostrar às pessoas aquilo que elas estavam fazendo de errado. O que o profeta faz? O profeta é aquele que proclama, que anuncia. Então, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, às vezes faziam coisas que não agradavam a Deus. E Deus levantava profetas para falar sobre essas coisas. E um dos profetas que Deus levantou foi o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, ele anunciava muitas coisas. Ele falava que as pessoas deviam fazer aquilo que agradasse a Deus e não andasse de maneira errada, de maneira que entristecesse o coração de Deus. O profeta Miqueias falava contra até o governo da sua época, de Judá, porque eles também desagradavam a Deus. E lá, no capítulo 6, o versículo 8 de Miqueias, tem um versículo muito interessante. Você lê para nós? Sim. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Olha que versículo maravilhoso, explicando, falando o que Deus pede de nós. Deus pede que a gente ande da maneira que Ele quer, que a gente pratique misericórdia, que a gente seja boas pessoas. Miqueias viveu antes de Jesus uns 700 anos mais ou menos. E ele também anunciou o nascimento de Jesus. O profeta Miqueias diz que o Senhor nasceria na cidade de Belém. Está escrito lá em Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, Miqueias anunciou que Jesus nasceria. O profeta Jeremias também falou sobre a vinda de Jesus. O profeta Jeremias, ele falou que Jesus seria descendente de Davi, do rei Davi. Seria da tribo de Judá,
e que ele vinha estabelecer o seu reino espiritual e o seu reino não teria fim. Leia aí para nós, Guilherme, em Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Olha só, o nome de Jesus, Senhor, justiça nossa. E esse fato se consumou. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 1. Facinho aí, né, Guilherme? Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, falando que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. Está falando ali do nascimento de Jesus. Todas essas coisas. Jeremias profetizou durante 40 anos em Judá e falou para o povo voltar para Deus. Ele falou contra os falsos profetas. E nos nossos dias também existem falsos profetas. Outro que profetizou também foi Zacarias. Zacarias trouxe a imagem da entrada de Jesus em Jerusalém. Quem é que lembra da história? Quando Jesus, montado em um burrinho, entrou em Jerusalém e o povo foi colocando ramos e as capas assim no caminho. Antes, muito antes, Zacarias profetizou sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. Ele profetizou sobre Jesus no jumentinho. E esse profeta também falou que Jesus seria traído por 30 moedas. Que coisa triste, né? E Zacarias, ele profetizou 500 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir à terra, e ele já tinha falado que as coisas iam acontecer. Por quê? Será que ele adivinhava? Não, porque ele era um profeta de Deus. Ele falava aquilo que Deus ordenava que ele falasse. Por isso, ele era obediente. Também foi profeta. Foi o profeta que mais falou de Jesus. Eu gosto muito de Isaías. Eu imagino ele assim, ó, com uma barbinha branca, velhinho, mas falando aquilo que Deus mandava ele falar. Em Isaías 7,14, ele fala sobre Maria. Leia aí para nós, Guilherme. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha que maravilha! Eis que a virgem dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Quem foi esse filho? Jesus. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ele anunciou sobre os milagres que Jesus faria também quando viesse à terra, quando estivesse aqui em sua missão como homem. Está escrito lá em Isaías, capítulo 35, no versículo 4 ao 6. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Olha, quando Jesus veio aqui à Terra, quando ele estava aqui em forma de homem, ele curou muitas pessoas, ele sarou, ele curou surdos, ele fez mudos falarem, cegos enxergarem, coxos levantarem e saírem andando. Então, antes, muito antes, Isaías já tinha falado sobre isso, que ele tomaria sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Em sua jornada aqui na terra, quando ele já era adulto, ele falou um versículo que está escrito lá em Isaías capítulo 61, os versículos 1 e 2. Acha aí, Guilherme, 61. Nos versículos 1 e 2, ele falou um versículo maravilhoso que vocês vão se lembrar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus, ele leu isso aí no templo, quando ele já estava aqui no nosso meio. Jesus, ele é o nosso Salvador. O que significa Salvador? Salvador é aquele que ampara, que salva, que protege. E Jesus, ele faz tudo isso por nós. E antes mesmo dele estar aqui na terra, antes mesmo dele vir morrer na cruz para nos salvar, o profeta Isaías falou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse versículo está lá em Isaías 9, no versículo 6. E ele fala a promessa de Deus para nós, que o menino viria ao mundo para nos dar a salvação. Então, este nome que é maravilhoso, Conselheiro, que é Deus Forte, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. E você pode entregar sua vida para ele. Basta você dizer: Jesus, eu entrego meu coração a ti, eu quero viver da maneira que te agrada. Muitos profetas falaram contra governos, contra as nações, contra o próprio povo de Deus, porque faziam coisas erradas. Muitas vezes nós erramos, mas nós temos a oportunidade de nos arrependermos e de nos entregar para Jesus, porque Ele se entregou por nós. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor deu a tua vida para nos salvar. Eu te agradeço porque o Senhor veio como um bebezinho, sentiu o que nós sentimos, viveu como nós vivemos e nos aceita como nós somos. Nós queremos te entregar o nosso coração, a nossa vida, e que tudo que fizermos seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo, crianças.